como assessora técnica do SECANI da UFBA e também, desde 2007, está atuando como nutricionista da Secretaria de Saúde do Estado da Bahia. E aí hoje ela vai falar mais um pouquinho com a gente, né? Vai dar continuidade a essa nossa temática, né, de alimentação escolar, infantil. E tá com você agora, professora Lídia. Pode jogar duro. Ok. Brian, muito obrigada, né, pelo convite, Virgínia, né, e Bianca, que esteve intermediando a comunicação comigo todo esse tempo. O SECANI é um espaço extremamente rico, né, porque ele foi criado com a finalidade de trabalhar em prol da alimentação escolar, e eu trouxe uma apresentação tentando resumir, assim, um pouco desse tempo que a gente vem trabalhando de 2007 para cá. É lógico que eu não vou poder dar a riqueza de detalhes, mas uma notícia boa é que em breve, né, nós conseguiremos retornar à unidade da Escola de Nutrição da UFBA, porque atualmente nossa sede está na Faculdade de Economia, porque o casarão, né, da frente estava comprometido o telhado, tinha infiltrações em todo lado e a gente não tinha mais condições de trabalho, né? Então nós fomos um pouco relocadas há um tempo, estamos voltando agora, a professora Mônica, né, na direção está organizando todo esse processo aí. Então agradeço, né, e o convite, e também aos que estão presentes, né, dia 21 de junho, o povo já era para estar, né, viajando, soltando os seus fogos, todo mundo dando por São João, mas vocês estão aqui interessados, né? Que bom, né, que vocês têm esse interesse pela alimentação escolar. Eu vou projetar aqui uma apresentação e vou pedir a Brian que me sinalize, né, eu acho que tem uma hora de fala agora menos, né? Isso. 50 minutos, né, ou menos. Quando faltar uns 10 minutos, Brian, para encerrar minha fala, você me sinaliza, porque eu falo pouco. Tudo bem. Tá bom? Sim. Então, vamos lá. Vou compartilhar aqui a tela. Tá aparecendo aí direitinho? Tá, compartilhou aqui. Ok. Então, vamos lá. Nossa coordenadora geral é a professora doutora Lilian Ramos, né? E a coordenadora de Educação Permanente é a professora Maria do Carmo Soares de Freitas. A professora Carminha já está aposentada, mas ela trabalha no SECANI já há bastante tempo, desde o início, né? Eu estou na condição de assessora técnica, né? A gente considera agente do PENAI, mas eu fico na parte do planejamento, organização e representação do SECANI, né? Em alguns eventos. Então, quem somos, né? Quem é esse SECANI? É uma parceria do FNDE, instituído pela Portaria Interministerial 1010, somente com universidades federais. Nós completamos esse ano 16 anos de SECANI, né? Debutamos ano passado, e as faculdades foram a Universidade Federal de Brasília, aqui na Bahia, e o Rio Grande do Sul, né? Outros SECANIs chegaram, né? E ainda estão chegando aí, se conformando. Então, por que e para que esses SECANIs foram criados? O SECANI é um centro colaborador em alimentação e nutrição escolar, e isso acontece porque existiu uma nutricionista, Albaneide Peixinho, acho que vocês já ouviram falar, que no governo Lula ela foi convidada a ser a primeira coordenadora, né, geral do Programa Nacional de Alimentação Escolar. Isso foi um divisor de águas, isso foi um marco extremamente importante. A importância do nutricionista ocupar seus espaços na gestão de políticas públicas, né? Seja ela no âmbito municipal, estadual ou federal. E esse divisor, o que ela fez? Ela se aproximou das universidades para pedir o apoio técnico. Na hora que chegavam os questionamentos da Procuradoria-Geral da União, do Ministério Público, as questões de denúncias, né, desvios de recursos, eles sabiam trabalhar com a questão da contabilidade. Porém, quando as questões eram técnicas, ela tinha um corpo técnico muito pequeno e uma demanda imensa de mais de 5 mil e tantos municípios. Então, eles precisavam de alguém que desse uma retaguarda do conhecimento. E aí a importância dos centros colaboradores na universidade, né? Então, foi com essa finalidade que o SECANIs, né, se conformou com corpo de professores, corpo de nutricionistas, também fazendo processo seletivo para contadores, para agrônomos, pedagogos, sociólogos, né? À medida que o SECANI ele tem um projeto, um plano de trabalho, e ele tem um determinado perfil do produto, eu vou explicar mais adiante, vão fazendo editais de seleção e contratação, inclusive de estagiários, né? Para quem tem interesse. Então, na linha do tempo, o SECANI ele começa lá em 2006, né, e habilitou até ali, aquele momento final do ano, cinco universidades. Em 2010, ele habilita mais 4 SECANIs, ficam com 9. Em 2016, passa para 15, 2019 para 17, e agora em 2022, né, nós temos 21 SECANIs, mas chegando mais alguns aí, né, em fase de habilitação.
Por que isso é importante mostrar? Porque, a princípio, o governo trabalhava totalmente distante das ações técnicas dentro da universidade, e é onde tem um grande conhecimento, uma produção de conhecimento. E, por exemplo, o meu mestrado mesmo foi na descentralização da gestão do programa de alimentação escolar. Então, naquela época, eu não tinha nenhum conteúdo para fazer uma revisão teórica. Então, o meu primeiro capítulo da dissertação foi uma revisão histórica do programa, até então chegar à descentralização, né, e à entrada da participação e controle social com os conselhos de alimentação escolar. E ao reunir, né, esses centros de excelência com professores, pesquisadores, isso permite a um leque. O programa de alimentação escolar é uma política, né, a gente não fala que ele é um programa, ele é uma política de grande dimensão. E ele trabalha, ele transita em todas as áreas. Então, se você vai para o cálculo da dieta, da avaliação nutricional, se você vai fazer articulação interinstitucional com o Ministério, com a área da saúde, com a área da educação, com a área social, com a área da agricultura, então ele perpassa um conjunto de temáticas que tudo é possível nesse programa, né? E isso é extremamente estimulante. E em 2021, o que é que tem de diferente? É que o FNDE, até então, né, a coordenadora Albaneide saiu, entraram outras pessoas, mas a coordenadora atual, Karine Santos, né, foi promovida a uma diretoria e agora está ficando uma pessoa que já é do grupo. Então, eles têm um grupo coeso, com uma linha de raciocínio fantástica, e a gente tem um alinhamento hoje com o SECANES. Foi criado um comitê do FNDE com o SECANES, que é um comitê permanente. Então, antigamente, a gente tinha encontros. Agora, em julho, teremos um encontro, o 8º encontro técnico entre a equipe FNDE e SECANES, que serve para atualizar todas as normativas e também trocas de experiências, em que nós temos avançados nos produtos que estamos desenvolvendo, né? As assessorias, as formações, as oficinas de agricultura familiar, como isso se dá em cada território, alguns com facilidades, outros com muitas dificuldades, e ainda percebendo a necessidade de desenvolver pesquisas e trabalhos de extensão em diversas áreas. Então, a importância desse comitê é ter uma comunicação aberta, um diálogo aberto com a FNDE, que até então era muito pontual, agora ele é mais permanente, né, quase que mensal. Então, os SECANES estão aqui no Amazonas, no Pará, no Piauí, no Ceará, no Rio Grande do Norte, Tocantins. Aqui na Bahia nós temos a UFBA, que começou em 2006, e a UFRB iniciou em 2016 e também faz um trabalho fantástico, está lotado, domina aquela região ali de Santo Antônio de Jesus e adjacentes. Esse ano a gente trocou um pouco das áreas de cobertura, para que a gente não tenha superposição de atividades que são semelhantes, né? Em equipe tão qualificada quanto... o de Goiás, Federal de Viçosa e Instituto Federal do Sul de Minas, temos na Unirio, na Unifesp, Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul. Esses são os mais antigos, Paraná, Santa Catarina, Rio Grande do Sul, Bahia, né, e o Distrito Federal, ele saiu por um tempo. Existia também um em Ouro Preto, né, a UFOP, mas hoje não temos mais. Por que esses SECANES ampliaram tanto? A Controladoria Geral da União percebeu que os problemas de prestação de contas, as orientações técnicas, onde havia presença do SECANE no Estado, havia uma diferença, uma conduta por orientação técnica, porque o nosso papel enquanto universidade é um processo de formação, um processo educativo. Então, não nos cumpre o papel de fazer a fiscalização. Então, a nossa abordagem, quando a gente visita um município, é uma abordagem de respeitar o profissional que está lá, o secretário de Educação, o nutricionista, o conselheiro, a merendeira, o diretor da escola, o professor, o secretário de Agricultura, os agricultores familiares, as cooperativas, a equipe de assessorias técnicas rurais. Então, todos esses atores que fazem parte, todos eles, na sua medida, eles são importantes. E a gente precisa respeitar. Então, a gente não vai no campo apontando um dedo para um erro, né, uma dificuldade, não. A gente faz uma escuta. A partir daquela escuta, a gente traz as resoluções, as legislações e faz a orientação técnica, a gente deixa relatório, né, dizendo o que pode ser feito, trocamos experiências, olha, nós identificamos isso em tal município ou tal estado tem feito isso, isso tem dado certo. Nosso objetivo é aprimorar a gestão do programa de alimentação escolar em cada município, também no Distrito Federal e nos estados. Então, desde 2016, né, a gente
continuamente presta assessoria à gestão estadual. Para nossa alegria, nós tínhamos uma nutricionista RT, imagine, para a Bahia toda, né? Mais de não sei quantas mil escolas estaduais espalhadas na capital e no interior. E hoje nós temos um quadro de 42 nutricionistas. Isso foi uma luta do SECANI junto com o Conselho Regional de Nutrição. Então, isso para a gente é uma alegria muito grande. Não é só porque é um espaço de incluir, né, mão de obra qualificada do profissional, porque essa é a área de competência. Inclusive, a Lei 11947 de 2009, e quando ela traz a sua resolução 26 de 2013, ela traz o nutricionista como coordenador das ações de alimentação e nutrição. Então, aí não cabe colocar qualquer pessoa, apesar de que no estado aqui estamos com uma inversão, né? Mas, em Sunos, na grande maioria dos municípios, nós estamos observando não só o nutricionista chegando, como também a contratação de quadros técnicos, que antes era muito difícil. Já pegamos época aqui de fiscalização de conselho, né? Na época de 2000 alguma coisa, 2009, 2010, de um nutricionista estar fazendo responsabilidade técnica em 17 municípios, ou seja, ele assina os cardápios, ele não está lá, ele não faz nada. Então, assim, que responsabilidade técnica é essa? Primeiro, a questão ética, né, profissional. Eu tiro o espaço de um colega atuar de forma adequada e assumo a responsabilidade que eu, de fato, não estou realizando nada, né? Então, era simplesmente para carimbar. Isso agora, existe um CIMEC, que é o Sistema de Cadastro do Nutricionista do PENAI, que é federal, junto com o sistema CFN e CRN, e eles fazem cruzamentos de informações para identificar essas inconformidades. E, a partir dessas inconformidades, o CRN5 fará as visitas na região Bahia e Sergipe aí, ok? Então, é muito importante a gente perceber que a gente não está sozinho e que a gente precisa trabalhar com o Ministério da Saúde, o Ministério da Educação, o Ministério da Agricultura. Todas essas áreas, elas estão interligadas, né? As linhas de colaboração dos SECANIs, quais são as linhas, né, definidas pelo FNDE? Segurança alimentar e nutricional, que cabe o mundo, né, de tudo, educação alimentar e nutricional, direito humano à alimentação adequada, gestão em alimentação escolar, inclusive ocorreram vários cursos de especialização, a UFBA teve, né, nos idos de 2000 quanto, meu Deus, não sei, 2008, 2009, até aí no máximo. Outras universidades também fizeram, né? Isso eu digo nas universidades públicas, de forma gratuita, né? Monitoramento e avaliação da alimentação escolar, que é o programa PENAI Monitora, que a gente utiliza, né, para avaliar, visitar, né, e registrar algumas informações. Integração de políticas públicas com interface com o PENAI. Controle social da alimentação escolar, a gente trabalha muitíssimo com os conselheiros, né? Indígenas, quilombolas e alimentação escolar, a gente destaca essa comunidade não só para o processo de compra da agricultura familiar, mas no respeito à adequação da alimentação no aspecto cultural, né, dessas comunidades, que a gente pouco viu um cardápio desenhado, né, trabalhado com essa perspectiva. Agricultura familiar, agroecologia e sustentabilidade. Então, assim, vocês viram que é um mundo de possibilidades. Isso aqui tanto se traduz em produtos como linhas de pesquisa. Que outras formas o SECANI atua? Apoio técnico ao FNDE. O que é o apoio técnico? Dentro do plano contratual, né? Antigamente o plano era de 2 anos, agora o plano é de 9 meses, ou seja, acabou, é um quarto, pare aquele relatório, entrega lá, presta conta. Esse apoio técnico é a contratação de um nutricionista, por exemplo, que vai daqui da Bahia, que é a vaga que está lotada no SECANI, para ele trabalhar lá no FNDE. Então, existe um processo seletivo aberto, vira e mexe, eles abrem processo seletivo para os que estiverem interessados. É uma experiência altamente rica, porque vocês conseguem enxergar o Brasil de uma maneira muito ampla. Embora vocês fiquem numa área técnica, vocês participam com a área da DIDAF, que é exclusiva da agricultura familiar, a outra é só de controle social, a outra é coordenação de segurança alimentar e nutricional, a outra é monitoramento da gestão nos municípios, estados e Distrito Federal. Então, existe uma série de diversas áreas, a área financeira, né, que é a que a gente trabalha menos, mas tem uma equipe que dá um suporte incrível. Existe a cooperação internacional, onde algumas comitivas que vêm de outros países conhecer as experiências aqui do Brasil, visitam experiências bem-sucedidas, né, do norte ao sul do país, estudos e pesquisas desenvolvidas. Então, às vezes, quando há necessidade, uma carência de uma determinada área, é solicitada pesquisa. Então, alguns SECANIs têm isso como produto. Assessoria técnica à entidade executora, o que é entidade executora? Estados e municípios e Distrito Federal, e formação dos atores do PENAI. Esse, por exemplo, esse quinto
ponto foi onde a gente primeiro começou a nossa atuação aqui na Bahia, né? Era muito forte o processo de formação. Por quê? Como responsabilidade, o FNDE, ele tem o Fundo Nacional para Desenvolvimento da Educação, ele tem uma coordenação geral de alimentação escolar do programa, e dentro dela essas subcoordenações. E no processo de mudanças, alterações de lei, eu não posso simplesmente alterar a lei e esperar que as pessoas se virem e se adequem. Existia uma série de dúvidas, uma série de questionamentos. Os SECANES, eles intermediam esse trabalho entre o FNDE e a Ponta. A Ponta são os nutricionistas que estão atuando na gestão, né? São outras instituições que buscam parcerias com o SECANE para desenvolver alguma atividade, seminários, eventos, congressos, enfim. Bom, e aqui eu vim tentar resumir, né, o SECANE, como ele começou. Ele trabalhava toda a cobertura da região Nordeste. Então, de 2007 a 2014, fizemos formações nesses estados maravilhosos, né, lugares belíssimos, e visitamos lá. Então, quais eram os atores principais? E a gente tinha aqui os nutricionistas, conselheiros, merendeiras, gestores da alimentação escolar. Observem que aqui em 2008 e 2011, pontualmente, percebemos a importância de incluir o coordenador pedagógico, os gestores escolares, porque existia uma resistência, principalmente quando se fala na temática da educação alimentar e nutricional, e o projeto Educando com a Horta, de fazer a inserção dessas temáticas na prática do currículo. E isso está na lei, na 11947, né, de 2009. Então, as resoluções, ao tempo, elas vão se atualizando e atendendo às adequações, porque é praticamente impossível uma lei atender à especificidade de um Brasil tão diverso, né? Um Brasil continental aí. Então, as resoluções, elas vão se atualizando à medida que vão se modificando as questões de contexto, né? Então, vocês observem aqui, nós tivemos nesse período um total de 2.685 pessoas, né, que participaram dos nossos eventos. Esses encontros, né, aconteciam, era na época das vacas gordas, o FNDE mandava recurso para reservar um hotel, e você se inscrevia de qualquer parte aqui da Bahia, se era muito longe, vinha de avião, ou de ônibus, se fosse perto, era tudo pago pelo FNDE, você ficava no café da manhã, coffee break, almoço, coffee break, jantar, né, hotéis maravilhosos, mas agora, infelizmente, estamos nas vacas esqueléticas, né, não digo nem magras. E aí, minha gente, era uma oportunidade fantástica. O que era mais interessante dessa formação integrada? A gente levava as merendeiras elas se sentiam, primeiro, pessoas extremamente importantes, porque nos municípios elas são, como é que se diz assim, são invisíveis, né? As pessoas não enxergavam como um ator importante, e se a gente tem um cardápio planejado, calculado, com todas as recomendações nutricionais previstas, mas se não for bem executado, ele não alcança o objetivo de garantir os objetivos da alimentação adequada, saudável, que respeite o hábito cultural, etc. e tal. Então, a gente precisava incluir aquele ator tão importante e tão relevante para a execução, que é produção e distribuição. Os conselheiros, por conta do processo de fiscalização das contas públicas, né? E da supervisão nas visitas às escolas. O nutricionista, que é o protagonista, é o coração desse programa. Então, até então, nessa época, o nutricionista, não existia número de nutricionistas suficiente, para vocês verem aqui até esse período, que eu pudesse publicar uma lei dizendo assim: todo município e estado tem que ter RT e quadro técnico, né? Responsável técnico, que é o primeiro, que assina tudo, e o quadro técnico é aquele que vai fazer atividades complementares na equipe, né? Como suporte e apoio. Então, para você ver que a escassez, se eu colocasse só no PNAE, não ia ter nutricionista em hospital, em indústria, em lugar nenhum. Então, a gente tinha que ter o crescimento do número de profissionais para que a lei fosse publicada. Então, a gente tem que ter essa coerência, né? Então, tudo isso fica a advocacia da União, o Ministério Público Federal. Na hora que você vai publicar uma lei, existe toda uma análise para que não haja, não possa ferir a lei maior, que é a Constituição Federal, inclusive, né? E também a lei, as diversas leis que estão nos sistemas. Então, a partir daí, nós fizemos também um encontro estadual em 2016, né, que envolveu 204 atores, a meta era de 300, mas muitos não conseguiram chegar, e nessa época já não estava mais tendo recurso para as pessoas com hospedagem e alimentação, as pessoas vinham mais por sua conta própria, mas tinham pelo menos as refeições no local, né? Já a
A assessoria, o que consiste a assessoria? Existe na equipe um nutricionista e um contador. O município que era selecionado para receber assessoria, a gente já sabe que ele tem uma série de denúncias, uma série de problemas. Ou não prestou conta, ou tem denúncia de desvio de recurso. Atualmente, inclui-se a não conta de produtos da agricultura familiar, ter problemas de contratação de pessoal, inexistência de nutricionista, não ter conformado o CAI, aí já é tão grave que não passa nem recurso, né? Então, existe uma série de não conformidades que eles vão registrando e selecionam os municípios. Então, a gente fala que quando está com algum problema, a gente vai para fazer essa visita. Essa visita, ela tem um caráter, como eu falei para vocês, formativo, e inicialmente, até 2014, nós demos assistência também ao estado de Sergipe. Sergipe, esse ano, está conformando o SECANI. Não quem for formar e tiver interesse em trabalhar lá, abriu-se vaga, né, para o SECANI. Eles estão iniciando lá o trabalho, vai precisar de gente. Então, de 2008 a 2009, nós visitamos 102 municípios e, nessa época, o plano de trabalho previa uma visita de 5 dias, e a gente, depois de 2 meses, retornava ao município e passava mais 2 dias para saber se aquelas recomendações, orientações deixadas no tempo anterior estavam realmente sendo cumpridas. Depois desse plano, não foi possível, porque o envolvimento de recurso é muito grande, a folha de pagamento. Você tem que ter uma pessoa contratada CLT para deslocamento, né? E isso encarece muito a folha de pagamento para quem entende aí do processo. Então, o que acontece? Nesse período, começaram a reduzir, passou a ser só uma visita. E que visita é essa que vocês fazem lá? No primeiro dia a gente faz uma reunião, chama secretário, nutricionista, conselheiro, secretário de saúde, agricultura, vigilância sanitária, agricultores, cooperativas, chama todo mundo, diretor, professor, merendeiro, quem tiver, é aberto. É só ter o auditório lá, a gente faz uma reunião, explica o que é o SECANI, o que é o programa de alimentação escolar, lógico, em linhas gerais, né, gente? Assim, a gente fala da importância da agricultura familiar, é uma reunião de divulgação e sensibilização sobre o programa, né? E fala da importância de cada ator. Então, os atores que devem estar interagindo. Depois, nesse momento, a gente faz uma seleção de várias escolas para realizar a visita. Que escolas são essas, Lívia? Escolas municipais e estaduais, se tiver no município. Se tiver quilombola, a gente visita, indígena, se tiver de assentamento rural, se tiver creche, alfabetização de jovens e adultos, só no caso da estadual, né? Escolas especiais e urbana e rural. Então, a gente faz um catálogo, um critério de seleção e vê a condição de deslocamento, solicita com muita antecedência na documentação um cargo para a Secretaria de Educação, e eles transportam aí a equipe nossa, né, que vai com todo o recurso pago pelo SECANI, o FND no caso, e fica lá fazendo essas visitas todas. Depois que fazem as visitas, existe um momento de reunião só com os conselheiros. Primeiro, para verificar se o município está dando a condição do CAI trabalhar, ou seja, se dá computador, se tem impressora, se tem internet, se tem telefone, se tem material de escritório, se tem uma sala privativa para eles fazerem reuniões, ainda que não tenha privativa, que tem uma sala de conselhos com estrutura adequada para guarda de documento, armários, etc, etc, etc. Então, depois que a gente vê tudo isso, o CAI consegue atuar, você consegue visitar as escolas, tem carro para visitar as escolas, cadê seu cronograma? Cadê seu regimento interno, de quanto em quanto tempo você se reúne? Então, a gente faz um levantamento do CAI, como é que ele está estruturado, né, apoiado pela entidade executora, e o que ele está fazendo, o que esse CAI está produzindo? Está produzindo conforme diz lá a resolução, né, nos seus incisos, tá, seus artigos. Então, aí a gente pega a legislação e começa a perguntar ao CAI, você está fazendo isso, 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 e aí a gente vai selecionando. O que a gente vê que o CAI, quando é um CAI já experiente, então a gente vai diretamente saber quais são as dificuldades que ele tem na sua atuação. Então, a gente vai no foco. Quando é um CAI recém-formado, a gente vai no Beabá ensinar o passo a passo, como é que ele deve trabalhar, como é que ele organiza a documentação, como é a publicação, como é que ele tem que participar da chamada pública, da licitação, que ele tem que buscar um nutricionista, que ele tem direito a uma assessoria técnica para fazer a prestação. Ele não faz a prestação de contas, mas ele analisa o relatório emitido pela gestão. Então, é um volume de informações, gente, bastante grande, mas a gente passa um turno com eles e no restante dos dias tem várias reuniões e o CAI também participa das visitas. Depois que acontece isso, a gente visita o depósito. Para aquele lance, eles vão falar, o depósito central, onde chega todos os alimentos para depois distribuir para as escolas, né? Quando as escolas são pequenas, não tem capacidade de depósito, então, geralmente. E a gente vai olhar a nota fiscal, se recebeu,
qual é a marca que está sendo fornecida, se o CAI está atento para isso, se tem alguma uma inconformidade do depósito, esse depósito, como são as condições sanitárias, né? Está com infiltração ali, uma rachadura, não tem tela para entrar roedores, a porta ali embaixo é aberta para entrar inseto, que pode entrar barata, rata. Então, a gente tem um checklist que ele é parametrizado pela Vigilância Sanitária, pela Anvisa, pelas RDCs, né? Fundamentada na RDC 206 e 50, e esse formulário, ele é padrão para todas as visitas de escolas em qualquer SECANI do Brasil. Então, existe um padrão para que não haja divergência, né, de informações de interpretação, inclusive. Depois que fez toda essa visita, a gente junta todo o material, entra em contato com o pessoal do setor de prestação de contas e também com o pessoal de licitação, para olhar os editais. O edital, onde é que é divulgado? É divulgado em locais de grande circulação ou é fechado no espaçozinho do mural da prefeitura para beneficiar alguns poucos, né? Quem são os fornecedores que estão ali? Né? Onde é que estão localizados? Enfim, a gente costuma ver gente dizer assim, não, tem que comprar carne do açougue e tal, porque é do primo do prefeito. Né? Tem que trazer as frutas, o coco da roça de não sei quem, porque é da mãe do prefeito. E aí lá vai. E aí que não pode, porque o processo aí tem que ser licitação, né? Gestão de recurso público é licitação. Então, Lília, será que acontece? Ainda acontece. Se não tivesse essa fiscalização, eu não sei como seria, né? Essa fiscalização, essas visitas. A abordagem que o FND faz é muito diferente. Chega lá, passa 2 semanas, tipo assim, bate o pé na porta, desça toda a documentação, fecha a sala e fica lá investigando os documentos. A nossa abordagem, o que a gente vai percebendo, a gente vai orientando e a gente deixa algumas impressões do nosso relatório que a gente posta internamente, né? Então, até 2014, a gente para com Sergipe e aí eu vou mostrar alguns dados da Bahia. Ai, meu Deus, pulou os arquivos todos? Tá. Isso aqui. Bom, o que o SECANI fez ainda nesse período? Produziu, né, com autores colaboradores, narrativas sobre o cuidado alimentar e o comer na escola. Essa obra reúne trabalhos de vários autores, né, eu e mais a professora Maria do Carmo, a organizadora, a professora Lilian, a professora Lígia Amparo, professora, quem mais, Gardênia participa também desse livro, Gardênia Abreu, que é professora, doutora aí da Escola de Nutrição, e um conjunto de secanetes, como a gente chama, colegas que trabalharam, né, que produziram ou artigos ou dissertações de mestrado e também de teses de doutorado, então tem partes de capítulos, né, nesse livro aqui. Essa obra vai fazer uma reflexão sobre a alimentação, a interface com a cultura, no espaço rural, na cidade, e também a relação do adolescente com a comida de rua, comida do espaço da escola, comida de casa, é bastante interessante. Bom, o SECANI, atualmente, ele está com 3 produtos. Lilian, por que só 3 produtos? Porque a gente não faz exatamente só o que o SECANI quer. Existe um produto carro-chefe, que é essa assessoria técnica que eu estava explicando dessas visitas. Aquela foto ali, por exemplo, é de uma reunião que a gente faz no último dia e a gente traz várias questões de tudo que a gente viu no município, a gente dá uma devolutiva para o município. Olha, o município, assim, é lógico, né, com aquela linguagem, aquela abordagem, né, muito acolhedora e tal, mas tudo fica pontuado em relatório. O que tem que chamar a atenção, a gente chama no particular, o que a gente tem que elogiar, a gente faz em público, e aí vai. A formação continuada de atores do PENAI, aqui é uma foto, mas que não é nossa, né? Foi aí aqui é da internet, mas é um processo de formação, são dinâmicas que a gente também já usou em algum tempo, né? E o outro produto são as oficinas de agricultura familiar. Em 2014, a ONU utilizou, né, a bandeira da agricultura familiar como uma estratégia importante, né, de segurança alimentar, e essas oficinas, né, em parceria, a Organização Pan-Americana de Saúde, a Organização Mundial de Saúde, tiveram esse dentro do escopo do PENAI, trabalhar com oficinas de agricultura familiar. Um período antes, nós fizemos no SECANI uma oficina de cardápios, porque a gente percebia na visita aos municípios que os nutricionistas não sabiam como introduzir os produtos da agricultura familiar. Então, a grande questão, o grande desafio, sobretudo, é a questão, porque quando a gente fala de hortifruti, eu não vou olhar um rótulo. Existem algumas características, né, físicas que eu preciso respeitar de um alimento in natura, de uma característica natural própria daquele alimento, se é o frescor, se é a textura, se é o tamanho, a gramatura, né, uma série de elementos. Mas existe ainda uma questão sanitária muito forte, sobretudo nos alimentos que são beneficiados. Então, se eu pego um leite, esse leite, todo produto de origem animal, o leite
as carnes, queijos derivados, preciso que tenha um selo de inspeção federal. E aí onde reside a barreira sanitária, né, que é uma dificuldade, porque desse agricultor que não tem orientação, as cooperativas elas já conseguem se organizar de uma forma melhor. E tanto é que modificou, antes sempre era muito mais ampla a oportunidade para o agricultor. Agora, pense um nutricionista gerenciar durante um ano um contrato com 40 agricultores diferentes. Um entrega batata, outro entrega melancia, outro entrega tangerina, né? Para você casar, às vezes, os elementos para fazer aquela preparação, às vezes não consegue. Quando você trabalha com a cooperativa, reúne todos esses agricultores que estavam soltos, cada um entregando a sua maneira, e está organizado em um bloco só. Então, você oportuniza vários agricultores de uma forma organizada a acessarem o programa. Então, às vezes, eu tenho 2, 3 contratos, fica mais fácil o gerenciamento e eu compro de vários, né? Eu vou beneficiar vários agricultores. Bom, já em 2019, essas oficinas foram, que começou em oficina de cardápio, elas passaram a ser as oficinas de agricultura familiar propriamente dita. E aí o público-alvo mudou. A gente tinha que trabalhar com o nutricionista, com o agricultor, suas cooperativas e os representantes das entidades executoras. Eu quero falar com quem? Eu quero falar com o secretário de Educação, que é quem faz a demanda, né, gera a demanda de compra. Olha, eu quero empim, eu quero catado de siri, de caranguejo, eu quero bolinho, eu quero beiju. Então, a demanda, quem vai a tradução técnica disso aí é o nutricionista, né? Eu preciso conhecer o mapeamento agrícola daquele município, daquela região. E aí, eu venho com o gestor da Secretaria de Agricultura, que vai trabalhar na oferta, né? Que juntamente com os agricultores, articular a produção do território. Então, hoje, para que o nutricionista consiga fazer isso, ele precisa, primeiramente, como não tem geralmente mapeamento em vários municípios, ele precisa fazer um diálogo, convocar os agricultores para conhecer a produção, para depois ele tentar inserir no cardápio, planejando o que ele tem, ou ele solicitar que haja produção, né, para que ele consiga, na época da aquisição, que pode ser no período de safra, entre safra, ele ter como substituir alguns alimentos. Então, em 2018 e 2019, essas assessorias, essas oficinas ocorreram de modo presencial. Também íamos aos municípios, mas aí a gente permanecia 2 dias, né? Então, tinha 4 turnos de atividades, a gente retornava, fazia o relatório e também tinha um segundo encontro. Depois, com a redução de recursos, isso também mudou de figura. Hoje, né, depois da pandemia, fazemos isso virtualmente. Então, nós tivemos nessas 2 primeiras oficinas 226 participantes e a gente aprendeu bastante, gente, como isso varia de um território para o outro. Aí, falando agora, formações. Eu falei para vocês da assessoria e durante a assessoria, no final, no último dia, a gente faz formação convidando não só aquele município que foi selecionado por aqueles critérios bombásticos, mas chamava os vizinhos, né? Municípios que estão ali no entorno, que era mais fácil, o pessoal deslocar, então chamava o nutricionista, conselheiro, secretário de educação, pessoal do setor de compras e qualquer outro ator interessado. E o município que estava sediando, recebendo assessoria, só reservava um espaço, uma água e um café e um local de banheiro, né? E um local próximo que pudesse as pessoas ir almoçar, fazer suas refeições no almoço. Então, esse momento de formação é um momento extremamente rico, onde a gente não fala do município que a gente visitou em nenhum momento, mas a gente traz várias temáticas que a gente percebe, quando encaminhava um formulário para eles se inscreverem, a gente pedia que eles dissessem quais eram as dúvidas ou quais eram as temáticas que eles gostariam que a gente trabalhasse. Então, a gente se preparava previamente para também atender a demanda, porque às vezes a demanda de um território, de uma área de formação era diferente da outra. Então, a gente alcançou aqui, nessa época de 2016 até 2021, 3.781 atores. É uma capilaridade fantástica, né, fazer esse trabalho de assessoria. Lembrando que aqui, até 2019, ela foi presencial e esse 326 já foi virtual, né? Em 2020, a gente não teve como fazer assessoria, porque houve um processo de reorganização do FNDE até liberar tudo em lei, não havia mais tempo hábil para a gente executar o produto, até liberou o recurso, mas não tinha tempo, porque já era final do ano, né? Formação para conselheiros. Isso que tem acontecido mais recentemente, porque a formação para conselheiros, ela tem uma perspectiva que vários conselhos mudaram de 2020 até 2022, eles mudam a cada 4 anos. Então, precisava fazer uma mudança importante, né, dessa composição,
E para que isso aconteça, a gente precisa fazer essa orientação. Então, tem muitos conselhos que fazem composição inadequada, colocam ainda membros, né, para ser presidente, o representante do executivo, que não pode, é o único que não pode, o representante da Secretaria de Educação. E, enfim, aqui nós fizemos 4 formações no ano passado, né, em maio, agosto, setembro e novembro, alcançando 304 conselheiros, né, de vários, diversos municípios, acho que alcançamos quase 102 municípios, né, e essa formação tem sido a que a gente tem praticado até então, e esse ano também já fizemos 2, né. Bom, aqui rapidamente, no período da Covid, a gente trabalhou em redes sociais, então essa tela aqui central era de uma das formações, né, com conselheiros, e a gente trabalhou criando o canal no YouTube, atendendo as pessoas pelo WhatsApp, por telefone, fizemos também várias lives aqui, nós fizemos umas 5 lives aqui em parceria com a Universidade Federal da Bahia, né, foi muito interessante, aqui é a professora Maria do Carmo e meu companheiro ali, Raimundo Manuel, né, contador. Participamos do congresso da UFBA fazendo apresentações de trabalhos, né, também que nós desenvolvemos aqui no período. Nesse contexto de promoção de segurança alimentar e plano de ações de estratégia para enfrentamento das doenças crônicas, uma série de atividades foram desenvolvidas. Em 2017, o FNDE encomendou aos SECANES, porque a gente criticava o quê? Quando a gente avaliava os cardápios dos nutricionistas, era muita gordura, muito carboidrato, mais ainda, né, muito açúcar, principalmente, e sódio. Então, com o Ministério da Saúde, com a publicação do guia, foi feito um trabalho para que a gente desenvolvesse cardápios saudáveis, né, e dentro da perspectiva de respeito cultural. Então, foi feito para a região Nordeste, região Norte, dividiu por regiões, e depois as faixas etárias, de creche, de criança de 6 meses até 11 meses, depois de 1 ano até 3. O nosso SECANE ficou, por exemplo, do Nordeste com essa área. E aí se dividiu por os demais SECANES. Enfim, o resultado desse trabalho foi a necessidade de criar uma ferramenta para o nutricionista, porque muitos deles precisam pagar seus programas de cálculo de dieta para calcular. Então, assim, como é que a gente pode cobrar de um colega que está lá na ponta se ele não tem a condição de trabalho adequada? Eu digo, olha, a gente já instrumentalizou, acho que bastante o CAI, e aí o FNDE disse, não, a gente precisa dar suporte ao nutricionista. Começamos a desenvolver várias ferramentas que desse suporte. Existe uma ferramenta hoje do Plano PENAI que faz o cálculo de dieta para ele chegar nos macronutrientes, pelo menos para o ensino médio e fundamental, e ele calcula os micronutrientes que hoje é mais exigido para as ok? O que vem com a pandemia, né? A gente tem a substituição da resolução 26 de 2013, que você tem a recomendação por faixa etária, incentiva ao consumo de frutas, orgânicos, aí ela vai para outro patamar, alimentos mais in natura, 75% dos alimentos in natura, ele direciona muito um pouco para a agricultura familiar, e com base nesse guia, naquela classificação de alimentos processados, minimamente processados, ultraprocessados e tal, proibição de alimentos processados. Ora, se eu estou falando de ocorrência de doenças crônicas, obesidade, etc e tal, e eu pego uma política pública e permito que ela compre tudo que é bagaceira de açúcar, só de gordura, então eu estou contrariando a política de saúde do Ministério da Saúde. Então a nutrição não está falando a mesma linguagem. Então precisava alinhar o arcabouço legal do FNDE para falar sobre isso, até porque os ultraprocessados, ele não vem só com açúcar adicionado, ele tem uma série de outros, a gordura trans e os aditivos químicos, né? Então, com esse contexto, com essa mudança, além dos 75% de alimentos in natura, utilizar no máximo 20% de alimentos processados ou de ultraprocessados e no máximo 5% ser de ingredientes culinários, né? Então a gente vê, né, que existe uma mudança muito conceitual nesse processo e está em fase, e as pessoas, né, é um processo de adaptação que não é fácil, mas enfim. A promoção de segurança alimentar pelo fortalecimento da agricultura familiar no PENAI, que é extremamente importante e que a gente, a cada evento, em todo o tempo a gente fala e articula, e não é fácil executar nos municípios, né? O contexto legal que sai dessa lei de oferta de refeições, e aí teve que ofertar o consumo no domicílio com kits de alimentos. Por que não chamou de cestas de alimentos? Kits é uma palavra, não é no nosso vocabulário, porque cesta, eu falo de cesta básica, que quem distribui é a ação social. Então, quando falou de kit de alimentos e não era um kit com 1 quilo de alimento. Imagine o nutricionista traduzir aqueles per capita do ano todo para formar aquela gramatura para o menino. Ele ia comer o quê? Umas muquequinhas de 200 gramas.
Imagine você pegar quilo de alimento e fazer fracionamento para dar a cada um. É praticamente possível. Então, foram selecionados alguns alimentos e com cálculo com recursos que tinha. Então, se ele recebe R$ 36, né, ali por mês, ele tinha que fazer uma conta, tinha que esperar dar 3, 4 meses para dar aquele R$ 36 para formar uma cesta. Então, nós vimos de tudo, né? Infelizmente, a agricultura familiar foi algo que foi mais prejudicado, porque imediatamente as entidades executoras suspenderam os contratos e não quiseram contratar e fornecer esses alimentos. Então, essa oferta de alimentos foi, em alguns municípios, deu muito certo, né, para poder garantir, né, muitas crianças tiveram relatos de fome nos seus domicílios, né, a população numa crise tremenda de desemprego. Então, a estratégia, como o recurso estava indo, o FNDE não podia deixar de tomar uma medida. Então, se o recurso está indo, tem que ser usado, e tem que ser usado o quê? Para o escolar, ok? Bom, nós desenvolvemos também, a partir desse contexto, uma pesquisa que foi organizada pelo FNDE, mas com os 17 centros colaboradores. Iniciativas estaduais e municipais para oferta de alimentação escolar durante o período de interrupção das aulas em razão da pandemia do coronavírus. Qual era o objetivo? Conhecer quais as estratégias que os municípios, né, estados e Distrito Federal estavam utilizando para garantir essa oferta chegar nos escolares. Então, era feito um questionário com várias perguntas, foi padrão, essa pesquisa foi feita por telefone, e foi dentro do período de maio e junho, o resultado, né, mais ou menos em julho, até sair a publicação. Outra pesquisa. Nessa mesma pesquisa, os dados que apareceram aqui, 189 secretarias municipais de educação participaram, né? E os principais entraves apareceram. Dificuldade dos gestores e técnicos na definição da composição dos kits. O que é que coloca da creche ao ensino médio? Como é que separa isso, né? Por faixas etárias diferentes. Então, não conseguia fazer separação, porque aquele alimento estava estocado em grande quantidade. Eu tinha que tirar aquele que estava estocado, distribuir aquele para depois fazer uma nova compra, então fazer uma nova licitação. Agora com um outro olhar de per capita. Destinação de incipiente de recursos próprios dos municípios. Então, se antigamente já não usava do município, só do FNDE, aí é que não quis usar mesmo, porque o dinheiro foi todo para a saúde, para botar gasolina e aluguel de carro por causa da Covid, para organizar todo aquele aparato, né? Alimentos licitados por per capita aluno e distribuição planejada por quilo de alimento, tinha um risco de contaminação do fracionamento, baixa aquisição de produtos da agricultura familiar, suspensão de contratos, não realização de chamadas públicas, parou tudo, predominou a distribuição mensal dos kits de alimentos básicos, pelo menos conseguiram, a grande maioria, ocorrer em abril de 2020. Ou seja, as prefeituras também precisaram de um tempo para se organizar e montar suas equipes, né, de logística. Priorizou-se o público com grupos mais vulneráveis, como creches, pré-escolas, famílias de baixa renda, mas não foi universal como direito de todo escolar. Havia deficiências na infraestrutura de logística de distribuição às famílias na escola e nos domicílios. Muitos migraram, né, porque ficaram desempregados, foram morar com parentes, você não conseguia localizar, e algumas cestas eram redistribuídas para esse público-alvo mais carente. Observou-se oferta significativa de produtos ultraprocessados em relação. Pasmem vocês que teve um município que licitou sal, vinagre e extrato de tomate. Gente, isso é ingrediente culinário, né? E que tem um limite na lei. A lei não estava valendo porque ela ficou em suspensão para 2021. Então, eu não podia praticar aquilo se eu não estava preparando refeição. Mas, na lógica, como é que você fornece isso que está dizendo que vai garantir segurança alimentar? Então, a gente teve que, assim, o FNDE teve que agir, o Ministério Público, né, inclusive, obrigando os municípios a fazer as licitações e adequar seus editais, né? O Secani também participou de uma pesquisa, Projeto Crescer e Aprender com Comida de Verdade, pelo direito à alimentação e à nutrição adequada na escola, né? Na verdade, nós fomos informantes, fomos pesquisados, né? Cedemos várias informações. Também fizemos trabalho com práticas alimentares saudáveis e por meio de ações de educação alimentar, o que era desenvolvido no Secani, que foram em outros produtos. Trabalhamos na divulgação, né? Reuniões virtuais, o manual de retorno às aulas durante a pandemia, as notas técnicas, né, documentos orientativos, né, sobre a segurança de alimentos durante a pandemia, e o manual de biossegurança para a reabertura das escolas. Também o FNDE, junto com o Secani, realizaram uma avaliação, a matriz de avaliação do PENAI, com o sistema do PENAI Monitora, para que a gente tivesse as questões mais importantes de coleta de informações nas visitas aos municípios ou nos produtos de agricultura familiar, informações para que cada área dessa, eles pudessem tirar indicadores, né, e parâmetros para avaliar a gestão municipal, estadual e o Distrito Federal. E aqui
tivemos também a construção do livro Experiências dos 17 Secânios. Esse livro está em vias de publicação, está dando poucos ajustes. A organizadora é a professora Maria do Carmo, com a professora Sheila Brito, da UFRB, e uma professora do Secane de Goiás, né? Então, todas as práticas que foram desenvolvidas pelos Secanes durante esse período de pandemia, né, e algumas outras até anteriores, estão estruturadas. Cada Secane, eu acho que participou com dois trabalhos, né, 2 artigos. E aqui agradeço a vocês, eu acho que eu corri bastante para poder dar tempo os nossos contatos. O Secane está com um canal no YouTube, nós temos colocado lá os materiais que temos feitos para a formação de conselheiros, de acesso a todos vocês, né? A gente atende nesse telefone aqui do WhatsApp e também nos nossos particulares, porque na época só tinha um telefone institucional, então não dava para ficar na casa de cada um. Então a gente usa o nosso mesmo e a gente vai atendendo na medida do possível, né? No mais, eu agradeço a atenção de vocês e estou aberta a perguntas.